Olá, bem-vindos ao quarto episódio da mega série que conta como o Vasco do Brasileiro de 1989 era de fato. Nos 3 episódios anteriores, nós mostramos todo o panorama do futebol brasileiro, a montagem do elenco do Vasco para essa competição, passamos por todo o primeiro turno e o início do segundo turno para chegarmos nesse ponto aqui no episódio decisivo, onde nós vamos mostrar todo o resto do segundo turno, uma disputa ponto a ponto do Vasco para se qualificar para a final do Campeonato Brasileiro, quando ele chegou e disputou com o São Paulo o título para conquistar o bicampeonato brasileiro. Então, você já sabe, meu nome é Dário Lourenço, eu sou autor do livro do 1 ao 11 temporadas da Camisa Vascaína, e vou acompanhar vocês nessa belíssima trajetória do Vasco para escrever uma das páginas mais bonitas da sua história. Vamos lá? Então, Vasco, segundo turno, disputa ponto a ponto, dramático, vocês vão ver, não perdem por esperar. E pressão foi tudo que o Flamengo quis colocar no Vasco durante aquela semana de clássico. O Vasco tinha a obrigação da vitória, o Vasco tinha um time tido como a Cele Vasco, o Flamengo vinha como franco atirador, ainda assim o Flamengo provocou a semana inteira. O ex-presidente do Flamengo, então deputado federal, Márcio Braga, faz uma declaração dizendo que o Bebeto merecia tomar porrada. O Zico diz que o Vasco tem que comer muito feijão com arroz para ser um Flamengo, e isso cai como uma bomba em São Januário. O Bebeto acaba respondendo, falando que vai calar a boca do ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, que vai calar a boca também do Gilberto Cardoso, que era o atual presidente do Flamengo. É uma semana agitada. O Chico Anísio aparece em São Januário para dizer como é que o Bebeto tem que jogar, responde também as declarações do Zico, diz que o Zico foi muito infeliz, que a geração do Zico não ganhou nada, que não ganhou Copa do Mundo, que não ganhou nem Sul-Americano, Aparece Macumba na Gávea, ameaçando o Bebeto, dizendo que se o Bebeto entrasse em campo contra o Flamengo, ele ficaria 1 ano sem jogar parado, Então foi uma semana muito agitada, muita polêmica, o Flamengo inferiorizado e tentando igualar as coisas para o clássico no grito, E ainda mais o Vasco, que era comandado por uma estrela, mas era uma estrela que normalmente não crescia com esse tipo de pressão, e eles sabiam muito bem, afinal a estrela do Vasco vinha do Flamengo, E ao longo da semana, o Nelsinho chegou a anunciar um super ataque contra o Flamengo, podendo de repente sacar o Andrade do time e fazer uma escalação mais ofensiva com o William. Dessa forma o Vasco jogaria com Bebeto e Tita pela direita e Bismarck e William ou Boiadeiro, que era a dúvida para a partida, na esquerda. Ele prometeu no treino testar o Boiadeiro tanto como um segundo homem de meio de campo no lugar do Andrade, como um ponta esquerda. Acabou que na hora do jogo ele foi, aliás, mais uma vez o Andrade bate de frente com o treinador. Na última partida do São Paulo, ele simplesmente abandonou o estádio antes da partida acabar, tomou banho e foi embora. Depois, mais uma vez, depois de reclamar, ele vai para o departamento médico e mais uma vez o Nelsinho cedeu aos caprichos do volante ex-Flamengo, Tanto é que chegou na hora da partida, ele que anunciou um grande ataque, um time mais ofensivo, mas no final não foi o que a gente viu. A escalação do Vasco para pegar o Flamengo no clássico foi Acácio, número 1, Luiz Carlos Vinck voltava finalmente à equipe com a camisa 2. O desfalque do Vasco para essa partida era o Marco Aurélio. Ele foi substituído pelo Leonardo, camisa 6, Quinones, camisa 3 e Mazinho, camisa 4. Defesa quase completa, apenas com a substituição do Marco Aurélio pelo Leonardo. Os volantes Zé do Carmo e Andrade mantidos, Zé do Carmo camisa 5 e Andrade número 8, Dessa forma o William não começou jogando e o Vasco jogou com os meias Boiadeiro e Tita, Boiadeiro com a 11 e Tita com a 7, e o ataque Bismarck camisa 10, Bebeto camisa 9. Assim o Vasco foi pronto para o clássico com o Flamengo. Clássico que ele perdeu, foi o clássico do Bugica, 2-0 Flamengo, 2 gols de Bugica. E vocês vão escutar aí os melhores momentos de um clássico que não foi muito positivo para o Vasco. Agora sim, autoriza Luiz Carlos Félix, a bola está rolando no gramado do Maracanã.
Luiz Carlos vem que se esforça, a bola passa dele, fica com o Zinho. Boa combinação com o Luiz Carlos do Flamengo. Aí vai o Flamengo inteiro pro ataque com o Zinho. Vem Tita na cobertura, melhor pro Zinho, cruzamento é bom. Olha o Bugica, a bola passa dele outra vez. Corte do Mazinho, a sobra ainda do Ailton, bate pro gol, Acácio. Cobrança de falta pro Vasco, é um bom momento pro Vasco. Cobrança do Bebeto, ele procurou o ângulo esquerdo do gol de Zé Carlos. E invariavelmente o Vasco prefere sair pelo meio. Aí o Boiadeiro limpou, tentou a conclusão. Zé Carlos foi para conferir, mas a bola passa alta. Chega também o Zinho, Bismarck tenta no meio, a bola fica com o Zico. Bebeto esperto veio para roubar. Alcindo melhor ainda, já descola um bom lançamento para o Luiz Carlos. Melhor ainda o toque para o Alcindo. Tem o Bugica no meio, pode bater ou cruzar. Olha o Bugica chegando, é gol! Gol! Flamengo, num contra-ataque rápido, Bugica conferiu, na marca de 30 minutos do primeiro tempo, uma vitória em cima do Vasco. Vasco que estreia Bebeto contra o Flamengo, mas o Vasco vai chegando. Olha a jogada do Tita, na hora da conclusão ele pegou muito embaixo, não deixou a bola cair mais um pouquinho para bater certo contra o gol do Zé Carlos. E agora se segura o Vasco porque vem contra-ataque do Flamengo. Alcindo, o lançamento longo para o pique do Luiz Carlos. Vai chegando o Zé do Carmo com ele, melhor para o Luiz Carlos. Tem na área Bugica e também Alcindo, ele rolou, a bola passou do Acácio. Olha o Alcindo, tentou puxar, a bola passa sobre o gol do Vasco, sobre o gol do Acácio. Quase que o Flamengo chega ao segundo gol. Pelo meio aparece Andrade. Agora o Boiadeiro tentou abrir a jogada do Vasco. Olha o Bebeto, dominou, pintou o corte do Leonardo. De novo o Bebeto, Ailton é quem salva. Na hora que Bebeto ia fazendo a conclusão, Ailton apareceu para salvar e tocar a linha de fundo. Bebeto dança de um lado para outro. Procura uma opção, encontra Zé do Carmo. Tenta se livrar da marcação do Ailton. Cruzamento é bom, olha o Bismarck de cabeça. Zé Carlos. Excelente a presença do goleirão Zé Carlos. Aparecendo o Quinones, se manda para o apoio o zagueiro Quinones. E aí a entrada do Júnior em cima do Tita, tá valendo para o Félix. Agora são 5 do Flamengo contra 2 do Vasco. Vai aparecendo o Zé do Carmo. Aí o toque para o Zico, não tem impedimento não. Olha a bola no meio, vai entrando o Bugica, é gol! Gol! Aí está, cartão vermelho para Zé Carlos e para Bebeto. O Zé Carlos foi prender a bola, foi segurar a bola, terminou atingido na discussão com o Bebeto. Foi no lance individual, jogou sozinho, agora sim, viu bem a presença do William, o cruzamento é bom. Olha o Vivinho, a bola passa do Leonardo, passa também do Vivinho. Outro cruzamento, Bismarck ajeitou para o Tita, tentou limpar, bateu para o gol. Tita, a bola passa ao lado do gol de Zé Carlos II. Outra vez um grande lance do Tita. Força o lançamento na frente para o Luiz Carlos Vinck, ele fica no meio do caminho, o Leonardo esperto, então liga rápido com o Zinho. Para cima do Leonardo, aí o Zinho, cruzamento é bom, olha o Nando de cabeça. A bola foi um pouquinho atrás. Nando, não tinha impedimento do Nando não. Olha o Flamengo outra vez chegando, Ailton pode marcar, Acácio em grande defesa. Ainda o Flamengo com Zinho, Zé do Carmo aparece para salvar. Leonardo sai na marcação, Luiz Carlos toca outra vez para o Vivinho. A combinação, olha o Bismarck, pode bater para o gol. Em cima do Zé Carlos II, faz a defesa outra vez na chegada do Tita. O toque de bola do Flamengo chama o olé da galera. Zico, tem o Leonardo, Zico vai arriscar, bateu a bola, passa ao lado do gol de Acácio. Quem aparece é Ailton pelo setor esquerdo. Fernando se manda, ainda o Ailton prende bem, vai levando mais um para o pé esquerdo, bate para o gol, Acácio bem colocado, faz a defesa. Tá, então Flamengo 2, Vasco 0, né? A estratégia do Flamengo de baixar o nível da conversação durante a semana do Clássico surtiu efeito, o Vasco entrou pressionado,
né, se sentindo na obrigação de vencer o jogo. O Flamengo jogou solto, né, com jogadores experientes, Zico, Júnior em campo. O Flamengo então jogou fechadinho, jogando no contra-ataque, em transição, e a verdade é que o Flamengo engoliu o Vasco no Maracanã, deitou e rolou nas costas do Luiz Carlos Vinck. Então o Flamengo fez a festa, fez um, fez dois. O Vasco também teve as suas oportunidades, mas no final o Flamengo podia ter feito até mais, né? O Bebeto saiu expulso, ou seja, sentiu o clássico. Não é um jogador para esse tipo, para se esperar dele esse tipo de resposta. Se você for comparar então com a personalidade do Romário, é completamente diferente. Aliás, vocês vão ver que ao longo dessa campanha, ao contrário do time do Romário, né, foi bicampeão carioca 87, 88, que vencia clássicos, vocês vão ver que na campanha desse Campeonato Brasileiro o Vasco jogou 3 clássicos, não vai ganhar nenhum, já não tinha ganho do Fluminense, né, num jogo que se esperava muito do Bebeto, né, porque era a estreia do Bebeto na frente da torcida do Vasco no Rio de Janeiro. Ele passou em branco, foi 0-0. Esse clássico ele falou que ia calar a boca do presidente, do ex-presidente, que ia calar a boca de todo mundo no Flamengo, e no final, completamente perdido em campo, saiu expulso. O Flamengo venceu o jogo de 2-0, e vocês vão ver que lá no jogo com o Botafogo, que ainda vai acontecer, o Vasco também não vai conseguir vencer. E o Bebeto também não vai marcar, né? Não era um time do Vasco preparado, né? Não era um time do Vasco especialista em jogos, em clássicos, em jogos muito falados, muito pressionados, muito catimbados. Não era uma característica dessa equipe, era um time mais técnico, né? Era um time mais de campanha, de campeonato, do que um time de final, né? E o Vasco sentiu muito. O Flamengo nesse jogo efetivamente deitou e rolou em cima do Vasco, e foi um placar muito ruim para o Vasco, porque o Palmeiras empatou com o São Paulo na rodada, também não ganhou no seu clássico, mas empatou. E dessa forma o Palmeiras abriu 2 pontos em relação ao Vasco. Palmeiras 17 pontos, Vasco 15 pontos. O Vasco ia ficando cada vez mais pressionado, porque precisava ser o campeão do Grupo B para alcançar a final do Campeonato Brasileiro. E no primeiro dia de treino, após a derrota para o Flamengo em São Januário, a crise se instaurou completamente no Vasco. O Nelsinho barra 3 jogadores, né? Inclusive o Andrade, né, que já estava provocando o treinador na imprensa há bastante tempo. Então aí não teve jeito de segurar mais o Andrade botou a boca no trombone. O Andrade falou que no clássico foi o escolhido pelo Nelsinho para marcar o Zico, disse que marcou o Zico muito bem, e que no intervalo o Nelsinho mandou ele largar o Zico porque o Zico não estava passando do meio campo, e que ele atendeu a determinação do treinador, largou o Zico, e que aí o Zico deitou e rolou, que matou, acabou com o jogo, né? E aí o Andrade completa falando que o Nelsinho estava arrumando um pretexto para barrar ele há muito tempo, mas não apenas o Andrade, o Nelsinho vai e barra o Boiadeiro para colocar o Tato, né? E aí nem o Boiadeiro aguenta mais também. Critica abertamente o treinador, fala que a posição dele sempre foi a de segundo homem de meio campo, e que foi a única posição que ele não conseguiu jogar no Vasco, porque ele jogou nas 2 pontas, jogou de meia, jogou no ataque, e só não jogou na posição dele, que era de segundo homem de meio campo. O Luiz Carlos Vinck foi o outro barrado, largou o treino correndo, chegou no vestiário, foi pego aos prantos no vestiário. Ele ainda foi um jogador que realmente foi o único que fez uma meia-culpa, falando que realmente não estava conseguindo ter o desempenho que se esperava dele no Vasco, que a sequência de contusões, também suspensão, e confessou que estava com um problema particular, que a avó dele, que criou ele no sul do país, estava passando por um problema de saúde. Ele até que viajou para o sul para cuidar da avó e tinha voltado para o Rio. Também estava num processo de mudança, saindo do hotel onde
o Vasco usava de concentração, usava de internação, que era o Barra Beach, para morar no mesmo condomínio onde morava o Bebeto, na Barra da Tijuca. Então, muito bate-boca no Vasco. Luiz Carlos Vinck, apesar de fazer uma meia-culpa e admitir que não estava jogando aquilo que se esperava dele, ao final da entrevista, ele declara para os jornalistas que não vai aceitar o banco de reservas, que não admite ele, como um jogador de seleção brasileira, ser barrado por um jogador do juvenil como o Cássio. Para piorar o clima ainda, chega a informação que o Bebeto se desentendeu com o departamento médico do Vasco, o Dr. Clóvis Munhoz, o Dr. Alexandre Campelo, e que ele já tinha mantido contatos com os dirigentes do Napoli da Itália para deixar o Vasco. Então, realmente, crise completa em São Januário. Apesar do Eurico voltar a aparecer dentro do Vasco, aparecer na beira do campo para dar apoio à comissão técnica, aos jogadores e tentar diminuir, né, o que estava acontecendo no clube, não dava para negar mais. O Nelsinho Rosa pegou e barrou 3 estrelas da equipe. Então realmente a crise estava instalada em São Januário, e ele barra as 3 estrelas, né, para tirar o Andrade, para colocar o França, né. O França tinha, lembra, lá nos 2 primeiros jogos da campanha, o Andrade já tinha reclamado, ali que o Andrade começa a reclamar do Nelsinho, justamente por causa do França, né? O França entra durante 2 partidas no lugar do Andrade, e agora o França barra o Andrade. O Boiadeiro é barrado pelo Tato, que é um jogador que o Nelsinho gosta desde a época de Fluminense. Há muito tempo que o Nelsinho queria dar um jeito de colocar o Tato na equipe, se aproveita para colocar agora. E o Luiz Carlos Vinck, ele barra para voltar a utilizar a formação que ele usou enquanto o Luiz Carlos Vinck estava machucado, que era trazendo o Mazinho para a direita e colocando o juvenil Cássio na esquerda. Mas lembrando que até o Mazinho deu uma alfinetada no treinador, falando que também não gostaria de ficar sendo utilizado dessa forma, cada jogo numa lateral diferente. Então o clima era terrível no Vasco, um Vasco muito pressionado. A derrota para o Flamengo caiu muito mal no clube. Talvez tenha sido a pior derrota para o Flamengo em alguns anos, pelo menos nos últimos 3 anos, tenha sido a pior derrota para o Flamengo. E o clima ficou muito pesado. O próximo jogo era Inter de Limeira, o Vasco pressionado, o Vasco a 2 pontos do Palmeiras, a 6 rodadas do fim, né? Mas havia uma fé muito grande que o Vasco venceria a Inter de Limeira em São Paulo. E o Vasco foi escalado assim com a Cássio número 1, Mazinho voltando à lateral direita com a número 4. Na zaga, o Leonardo seguia substituindo o Marco Aurélio, que estava machucado, com a 6, Quinones com a 3 e o Cássio voltando à lateral esquerda com a número 2. No meio, Zé do Carmo jogando como primeiro volante novamente com a 5, França como segundo homem de meio campo com a 8, né? E o meio campo ainda era formado por Bismarck com a 10 e o Tita com a camisa 7. O Bebeto estava suspenso, pois havia sido expulso no Clássico, foi substituído pelo Anderson, camisa 9, e o Tato completava a equipe com a camisa 11. Mais uma vez, Sorato nem entrava na discussão sobre jogar ou não. Essa altura, o Sorato estava completamente esquecido no elenco do Vasco. E o jogo terminou 2-2. Vamos escutar agora. É um jogo que ainda agravaria ainda mais a crise no Vasco. Vasco 2, Internacional de Limeira 2. Inter de Limeira do treinador Levir Coupe. O jogo seguinte foi contra a Inter de Limeira, em Limeira. E o Vasco saiu na frente. Depois do bate-rebate na área, a bola sobra para Tita, que faz Vasco 1-0. Aí a repetição. A tentativa do Tato e o Tita no meio do caminho de perna esquerda. 1-0 Vasco. A Inter de Limeira chegou ao empate no final do primeiro tempo, depois da cobrança de escanteio. Pegou firme o China. O segundo gol da Inter de Limeira já no segundo tempo. Lançamento para Carioca. A defesa do Vasco reclama impedimento. E na saída de Acácio, ele coloca a Inter de Limeira à frente. 2-1. O Vasco chega ao empate no final do jogo. O pênalti cometido em cima de Bismarck. Aí o pênalti. O próprio Bismarck vai para a cobrança e define. 2 para o Vasco, 2 para a Inter de Limeira.
Tá, então Vasco 2, Inter de Limeira 2. Parecia que depois desse jogo o Nelsinho ia ser demitido do cargo de treinador do Vasco. Afinal, para essa partida ele bancou 3 alterações, bancando 3 estrelas do Vasco, e mesmo assim não obteve resultado. Ainda, para piorar a situação, no dia da reapresentação, o primeiro treino pós esse jogo, o Nelsinho não apareceu para trabalhar, alegou problemas particulares, e quem apareceu no clube foi o presidente Antônio Soares Calçada. E apareceu, como se diria no linguajar de hoje, né, o presidente apareceu pistola, né, disparando abertamente contra a comissão técnica, falando que faltava pulso ao treinador Nelsinho, né. Então tudo começava a levar a crer. O Nelsinho não apareceu no clube, o presidente aparece criticando abertamente o treinador. O nome do Antônio Soares, o nome do Antônio Lopes, treinador da então Portuguesa, estava sendo ventilado no Vasco. Lembrando que nesse momento o Palmeiras era o líder do grupo B e o Vasco tinha já a companhia da Portuguesa na segunda posição, os 2 empatados, e o Lopes era o treinador da Portuguesa, que estava fazendo uma excelente campanha. Então, sem treinador no clube, com o presidente criticando o treinador, nome de outro treinador ser ventilado, tudo levava a crer que o Nelsinho ia cair do cargo de treinador do Vasco, mas o Eurico aparece, né, e muda completamente o cenário, faz uma série de costuras ao longo da semana que foram sustentando a comissão técnica. Primeiro de tudo, ele aparece, diz que quem manda é ele, só quem tem direito de mudar a comissão técnica é ele, porque é ele que é o vice-presidente de futebol. Então ele desautoriza o presidente, mostra que no futebol quem manda era ele, né? Não bastasse, o Eurico direciona suas críticas para a CBF, né? Que mesmo eles ocupando o cargo de diretor de futebol da CBF naquele momento, falando que a CBF justamente estava prejudicando o Vasco no Campeonato Brasileiro por ele estar à frente da diretoria de futebol da CBF e ao mesmo tempo ocupando a vice-presidência de futebol do Vasco. No dia seguinte ele pede demissão, né, da CBF, abdica do cargo de diretor de futebol da CBF. Isso era muita coisa, né? Porque você é um diretor de futebol de uma seleção brasileira às vésperas de uma Copa do Mundo, e que foi uma Copa do Mundo muito especial, que foi a Copa da Itália, né? Foi uma das Copas mais icônicas da história do futebol, porque a Itália era um centro, né, que praticamente monopolizava o futebol na época e ao mesmo tempo sediava a Copa do Mundo naquele momento auge. O Eurico abre mão disso tudo para ficar só à frente da vice-presidência de futebol do Vasco. Ele chama uma reunião com os jogadores longa no vestiário, pressionando os jogadores, cobrando os jogadores. Então o Eurico, podemos dizer que nessa semana ele consegue fazer um trabalho que mantém o Nelsinho Rosa, que balançava já à frente da comissão técnica do clube, né? O Vasco ainda viveu o problema do Luiz Carlos Vinck nessa semana. Primeiro porque ele perdeu a avó, né? A avó, que vinha doente, faleceu e ele teve que voltar mais uma vez para o sul do país. Não bastasse, o Luiz Carlos Vinck ainda dá uma declaração falando que se não reconquistasse a posição de titular até o jogo do Internacional, que era o ex-clube dele, ele pediria para ser negociado, que para ele era segundo o próprio, era uma enorme vergonha voltar para o sul do país como reserva, né? Então o clima, né, do Vasco era muito tenso ao longo daquela semana. Só não foi pior porque o Eurico segurou com pulso firme, né? Talvez o Nelsinho não tivesse resistido se fosse outro vice-presidente naquele momento de futebol, né? E no final da semana, mais próximo do jogo com o Náutico, é que a gente pode dizer que teve uma notícia curiosa e boa, né? Ia acontecer o primeiro turno das eleições presidenciais, né? Era a primeira eleição presidencial, a primeira eleição civil em muitos e muitos anos. E o pai Santana, né, que nessa época não trabalhava mais no Vasco, ele teve uma passagem que durou 15 anos pelo Vasco, a primeira passagem dele, depois ele teria outra, né, mas nesse momento ele não estava trabalhando no Vasco, ele estava lá no mundo árabe, né, já há 8 anos, e ele veio para o Brasil só para participar da festa da democracia, votou no Brizola, segundo o próprio, e ele aproveitou
a passagem pelo Brasil, a vinda para votar, para visitar o Vasco, visitar São Januário e visitar o Califa. E quem era o Califa? Califa era Bebeto, né? O pai Santana, nessa visita ao Vasco, só se referiu ao Bebeto como Califa, que significava nobre em muçulmano, né? E ele veio para São Januário para fazer um trabalho para o Bebeto, para tentar neutralizar as mandingas do pai mineiro do Flamengo, né? E segundo o próprio pai Santana, a partir dali o Bebeto não se machucaria mais. Lembrando que até esse jogo o Bebeto só tinha participado de 6 dos 13 jogos do Vasco na campanha. E, coincidência ou não, depois do trabalho em cima do Califa do pai Santana, o Bebeto não se machucou mais, gente. O Bebeto foi até a final do campeonato sem sentir mais dor nenhum, sem sentir problema na coxa, né? E isso foi a notícia positiva da semana do Vasco, uma semana muito conturbada, mas que terminou, né, com a visita do eterno pai Santana, que fez o trabalho para o nosso Bebetinho, o então Califa, o nobre, né, segundo o pai Santana, para defender o nosso craque da mandinga do pai mineiro do Flamengo. E não é que deu certo? A partir dali, tudo daria certo e vocês vão ver a partir de agora. Próximo jogo do Vasco, Vasco e Náutico, né, em São Januário. Jogo de vida ou morte a essa altura para o Vasco. O Nelsinho ainda manteve as mudanças que ele fez na rodada passada, mantendo o Mazinho como lateral direito e o Cássio na esquerda. O time pôde contar com a volta do Marco Aurélio, recuperado de contusão, mas ainda assim o Andrade barrado, o França que jogou, o Boiadeiro afastado, foi o Tato que jogou. O time também contou com a volta do Califa, né? Então o Vasco formou com a Cássio número 1, Mazinho com a camisa 4, Marco Aurélio com a 6, Quinones com a 3 e Cássio com a 2. O meio campo formou com o Zé do Carmo com a 5, França com a 8, Bismarck com a 10 e Tita com a camisa 7. O ataque, Bebeto com a 9, Tato com a 11, vitória do Vasco, vitória do Califa, 4 para o Vasco, 2 para o Náutico. O Vasco começava a reagir. Vasco e Náutico em São Januário. Tato dá, Cássio que avança, dribla dá um belo chute cruzado, demais o Cássio, demais. Gol que vale repetição, um monte de vezes. Golaço de Cássio, Vasco 1-0. Tita pega a bola na área, faz outra bonita jogada para Bebeto marcar. Olha o Bebeto chegando, Lapinela, Vasco 2-0. Agora atenção, olha só a troca de passes de Bebeto com Bismarck. Bonito, né? Bonito, né? Simplesinho, né? Mas bonitinho. Vasco 3-0. Reação pernambucana. Erasmo dá um lindo drible em Zé do Carmo e toca para Léo. Sabe o que o Léo faz? Vai lá, Léo. Enche o pé. Ele não quis saber se era boa ou ruim. Detonou. 3-1 Vasco. Erasmo faz agora uma perfeita tabela com Bizu. Acompanhe. Vasco 3, Náutico 2. Mas a reação do Náutico parou neste gol de Bebeto, depois do passe de Vivinho. Atenção, Vivinho com ela, Bebetão, chegou, bateu, é gol. Vasco 4, Náutico 2, placar final. Tá aí Vasco 4, Náutico 2, né? O Bebeto saiu de campo abraçado ao pai Santana, que tinha ficado no Rio ainda para ver o jogo do Vasco antes de voltar para o exterior. Grande atuação do Bismarck, grande atuação do Tita, grande atuação do Califa e grande atuação do Tato, que aliás quando foi substituído foi aplaudido de pé pela torcida vascaína. O Tato ali, que naquele momento vivia colado com o Cássio fora de campo, os dois se tornaram inseparáveis, os dois que barraram Luiz Carlos Vinck e Boiadeiro, né? O Tato foi alvo de matéria durante a semana, estava na moda, né? O Tato virou o queridinho aquela semana no Vasco. Aliás, o técnico Nelsinho, que barrou as 3 estrelas, né? O Boiadeiro, o Vinck, o Andrade, e que quase caiu por causa disso, depois de empatar com a Inter de Limeira. Talvez não fosse a atuação do Eurico Miranda, ele tivesse caído naquela semana. Ele manteve, né, os jogadores barrados
contra o jogo do Náutico, venceu o jogo e com isso ganharia confiança para manter os 3 barrados para o jogo seguinte, que era o jogo do Atlético Mineiro no Maracanã. Aliás, no Vasco não tinha meio termo, né? Se o time não vencia, era crise total, era o Calçado aparecendo no clube dizendo que ia vender todo mundo, mas bastava vencer umazinha para o Vasco mostrar até uma certa arrogância, né? O Vasco vinha em crise total, aí apenas venceu o Náutico, né? Isso foi suficiente para o Bebeto e para os jornais falar que sempre balançava as redes contra o Galo, que o time mineiro era freguês. O Nelsinho me dá declaração dizendo que não bastava a vitória, que o Vasco tinha que trabalhar para botar saldo, ou seja, golear o Atlético Mineiro, porque o saldo de gols e os gols pró eram segundo e terceiro critérios de desempate. A esse momento o Vasco estava a 1 ponto do Palmeiras, né, que tinha empatado novamente. Então, apesar da confiança estar lá no alto, né, e a gente percebe a confiança através das declarações do Tato, do Bebeto, do Nelsinho, né, no coletivo principal da semana, os reservas venceram por 2-1 com gols de Sorato e Anderson. Talvez fosse um sinal do que viria, né? O Vasco mais uma vez marca um jogo para o Maracanã, vai para o jogo cheio de confiança, dando diversas declarações para a imprensa e mais uma vez decepcionaria, lembrando que foi assim e foram todas as vezes assim até então, né? No clássico do primeiro turno contra o Fluminense, era o primeiro jogo do Bebeto com a camisa do Vasco no Rio, na frente da torcida vascaína, e o Bebeto falou que sempre fazia gol no Fluminense, que gostava de fazer gol no Fluminense, e o jogo foi 0-0, ele não fez nada na partida. Depois o Vasco inicia o segundo turno jogando com o São Paulo no Maracanã, né, na estreia do Tita, na estreia do Quinones, e é a volta do Bebeto, é a semana que nasce o primeiro filho do Bebeto, então gera uma expectativa enorme. Mais uma vez o Vasco empata de 0-0 com o Bebeto não fazendo nada. Depois o Vasco pega o Flamengo no Maracanã e o Bebeto diz que vai calar a boca do presidente, que vai calar a boca do ex-presidente, que vai calar a boca de todo mundo no Flamengo, e o Vasco toma de 2-0 e o Bebeto ainda é expulso. E mais uma vez o Bebeto vai para a imprensa falar que gostava de fazer gol no Atlético, que sempre ganhava do Atlético na época de Flamengo, e o jogo termina 0-0, Vasco e Atlético no Maracanã. 1-1, Vasco e Atlético no Maracanã. O Vasco manteve, né, a barração de Vinck, Andrade e Boiadeiro nessa partida e foi escalado com Acácio número 1, Mazinho ainda na direita com a 4, Marco Aurélio com a 6 e Quinones com a 3, e o Cássio, né, o inseparável do Tato, com a camisa 2 na lateral esquerda. No meio, Zé do Carmo com a 5, França com a 8, Bismarck com a 10, Tita com a 7, o ataque Bebeto com a 9, Tato com a 11. Vamos escutar Vasco 1, Atlético Mineiro 1. Mais uma decepção, mais um jogo de que quando se esperava muito do Vasco, o Vasco acabava ficando um empate. E apesar disso, o Vasco se mantinha sempre na luta pelo título, porque há de se convir também que o Vasco não perdia, né? Esse time raramente perdia, né? Mas empatava demais, né? Só que era uma época onde a vitória valia 2 pontos, o empate valia 1 ponto, né? Então o empate não era de todo um mau negócio, mas foi um time que muitas das vezes que se esperava muito dele, ele ia lá e acabava empatando. Mais um empate no Maracanã, Vasco 1, Atlético Mineiro 1. Aberto pela esquerda, goleirão vai lá, atenção, por trás. Aí o Vasco reage com esse chute forte de Tita. Bateu no atleticano, você viu. Mais uma vez. E agora, repare, Tita dando uma cotovelada em Mauricinho. O juiz não marca nada não. Agora ele paralisa o jogo com outra falta. Mas quem está no chão é Tita e Mauricinho. E na cobrança, Éder joga na área. Marco Aurélio desvia de cabeça. Saulo chega, faz Atlético 1-0. Mais uma vez, por trás. Olha o Saulo chegando, foi só bater de direita. 1-0 Galo. O Vasco avança pela direita. Bismarck cruza e Tato chuta fraquinho. Olha só. Pimba. Isso aí é a repetição, tá? Não confunda, por favor. O chute é fraquinho, quer ver? Ó.
Essa até eu pegaria. O Vasco tenta de novo pela direita. Bebeto sofre falta. Cartão amarelo para ele, Flávio. Olha, galera. E o Vasco vai com tudo para cima do Galo. Mas o goleiro Maurício cai nos pés de Bebeto, agarra firme. Mais uma vezinha. Maurício não deu troco, não. 46 do primeiro tempo, na cobrança de escanteio, o Vasco empata. E com esse gol de Bismarck que você vai acompanhar. Subiu e Schlapinella. Por trás é bom. Olha. E aí, o que acontece? Segundo tempo de jogo, Mazinho lança, mas Bebeto não alcança. Quer ver? Olha o Mazinho, olha o Bebeto. Faltou pouco. E olha aí, Tita e Éder se estranhando, ó. O Éder dá um puxão de orelha no Tita. É assim não, falou o Éder. Mas como, seu juiz? Diz o Tita. Aí o Atlético quer jogo. Nessa bobeira de Quinones, Maurício quase marca. Acompanhe. Maurício! E olha os dois se estranhando de novo aí, ó. Tita no chão, cartão vermelho para Éder. Pra fora, Éder, pra fora. E o Tita no chão. E o Éder no túnel. E quem quer jogo agora é o Vasco. Com essa arrancada de Tato pela esquerda, Bebeto só escora. Faltou pouco, quase. E o Vasco é todo ataque. Bismarck rola para Zé do Carmo, que devolve, atenção. Quem chuta é Vivinho, cara direita. Mandou em cima do goleirão. Aí o Tita sofre falta na entrada da área. A galera pede o Bebeto, ó. E é ele quem cobra. Mas não deu. Mais uma vez, o Vasco chega com esse chute de Bismarck. Maurício pega firme. Agora atenção, vou chamar sua atenção para isso, ó. Quem aparece na área do Galo é o zagueiro Quinones. Lá vai ele, ó, tabelando com o Bebeto. Mas o goleirão Maurício estava lá para defender. Bem. E no finalzinho, Tita sofre falta. E quem é que cobra? Vamos ver se você sabe. Bebeto, ele mesmo. Mas hoje estava difícil, né, Bebeto? Estava difícil. E aí, final de jogo, Vasco 1, Atlético Mineiro também 1. Com esse empate, o Vasco voltava a ficar com um clima muito tenso, né? Um grupo de 12 conselheiros e dirigentes invadiram o vestiário depois da partida para cobrar os jogadores e principalmente o técnico Nelsinho. Só não podemos dizer que chegou a ter uma grande crise, porque não teve nem tempo para crise. 3 dias depois, o Vasco jogava a partida do Botafogo, né, que se tornou uma verdadeira decisão, porque se o Vasco no grupo B era vice-líder, né, o Palmeiras tinha 20 pontos, 1 ponto atrás estava o Vasco com 19 e mais 2 pontos atrás estava a Portuguesa em terceiro com 17. O Botafogo era vice-líder também do Grupo A, né? No Grupo A, o São Paulo tinha 19 pontos, o Botafogo tinha 17 pontos, empatado com o Atlético e com o Corinthians. Então, o jogo se tornou uma verdadeira decisão para as duas equipes. Para a sorte do Vasco, o Botafogo vai e me vende um dos seus principais ídolos, o Maurício, na véspera da partida. Então, o Maurício foi desfalque no Botafogo, né? Mas o Vasco vai para esse jogo como um jogo já de vida ou morte, né? Enquanto o Vasco enfrentaria o Botafogo nessa rodada, o Palmeiras pegava o Atlético Mineiro, né? Que também lutava, como a gente viu aí, era o vice-líder do grupo A, né? Então só jogos decisivos, o Palmeiras contra o Atlético, ou seja, Palmeiras líder do grupo B contra o Atlético vice-líder do grupo A, e no outro jogo Vasco vice-líder do grupo B contra o Botafogo vice-líder do grupo A, né?
E para esse jogo, um dos 3 barrados, né, volta à equipe, volta à titularidade. O Boiadeiro é reintegrado ao time titular, né, Vinck e Andrade continuam no time reserva. E o Vasco vai escalado para o jogo do Botafogo com a Cássio número 1. Mazinho ainda pela direita com a camisa 4, Marco Aurélio 6, Quinones 3 e Cássio ainda pela esquerda com a 2. No meio campo, Zé do Carmo com a 5. O Boiadeiro jogando pela primeira vez na campanha na sua posição de origem, né, como segundo homem de meio campo com a camisa 8, a posição que ele disse várias vezes que gostaria de ser escalado. Tita com a 7, Bismarck com a 10 completaram o meio campo e o Bebeto com a camisa 9, o Tato com a camisa 11. Assim estava escalado o Vasco para enfrentar o Botafogo. O jogo termina empatado, Vasco 2, Botafogo 2. Vamos escutar. O adversário foi o Botafogo, que também lutava por uma vaga. Um jogo dramático. E o Vasco sai à frente. Depois da cobrança do escanteio, a bola sobra para Tita. A virada de perna direita. 1-0 Vasco. Aí a repetição. A bola toca na defesa do Botafogo e Tita, esperto. Vasco à frente, 1-0. O gol de empate do Botafogo. O lançamento à frente para Valdeir. Ele parte sozinho e toca na saída de Acácio. 1-1. E aí a virada do Botafogo. Cruzamento de Donizete lá da direita e um golaço de Zé do Carmo, só que contra. 2-1 Botafogo. No finalzinho, o empate do Vasco. Luiz Carlos para Bismarck, daí o cruzamento e o garoto Sorato de cabeça. Aí a presença de Sorato. 2-2 o placar final. Sorato então salva o Vasco da eliminação, né? Sorato que durante toda a campanha não apenas não teve oportunidades no time titular, mas também nem entrava nos jogos. Nesse jogo ele entrou, assim como o Luiz Carlos Vinck, e os dois participaram do gol que salvou o Vasco da eliminação, né? O Luiz Carlos Vinck, numa jogada de muita raça, manteve a jogada viva, a bola sobra para o Mazinho cruza e o Sorato faz o gol. O Sorato que já tinha uma determinada fama no Vasco de ser um artilheiro dos momentos decisivos, salva o Vasco da eliminação e mantém o Vasco vivo, mas numa situação muito delicada, 2 pontos atrás do Palmeiras, faltando 2 rodadas. O próximo jogo era o Corinthians em São Paulo, no Morumbi, o Corinthians que mantinha chances, né? E o treinador Nelsinho, né, que foi chamado de burro pela torcida do Vasco no segundo tempo do jogo contra o Botafogo, depois de promover a volta do Boiadeiro, né, nesse jogo, né, daqueles que tinha sido barrado, e justamente o Boiadeiro voltando à equipe, não na posição da qual ele foi barrado, mas para ocupar a vaga de outro jogador que havia sido barrado, que era o Andrade. O Boiadeiro finalmente sendo escalado como o segundo homem de meio campo. E para o jogo do Botafogo, e para o jogo do Corinthians, seria a vez do Luiz Carlos Vinck, mais um dos barrados, sem reintegrado ao time titular, e o Cássio foi sacado. Dessa forma, o Luiz Carlos Vinck voltava a ocupar a sua lateral direita e o Mazinho voltava a ocupar a lateral esquerda. O Sorato, que entrou e fez o gol de um jogador que nem entrava nas partidas, ele passa a ser titular para o próximo jogo contra o Corinthians, porque o Bismarck está suspenso, né? E o Nelsinho opta por jogar com dois centroavantes contra o Corinthians, de partir para cima, para tudo ou nada, e escala Bebeto e Sorato juntos, ainda tendo o Tato em campo. Apesar desse clima de ofensividade, de escalar um time com 2 centroavantes, o clima no Vasco era melancólico a essa altura, né? O técnico Nelsinho declarou na imprensa que, independente do resultado no Campeonato Brasileiro, ele não ficaria no Vasco, né? E diz que já tinha acordado isso com a diretoria do Vasco quando veio, né? Que ao final do Campeonato Brasileiro ele ia tirar uns dias de férias e depois se reapresentaria na CBF para continuar o seu trabalho como auxiliar técnico do treinador Sebastião Lazzaroni, né? E continuava também o Andrade criando problema, dando declarações, falando que o time, depois da saída dele,
que a desculpa para a saída dele é que ele estava lento e que o time continuava lento e que não era a saída dele que tinha modificado a equipe, que ele não ia criar problema naquele momento e que só ia falar disso depois do campeonato, mas ao mesmo tempo ele estava ali falando e criando problema, né? Mas ao contrário de outras semanas onde o clima era de euforia total no Vasco e no coletivo a coisa não estava andando, né, nesses dias pré-Vasco e Corinthians, o clima era melancólico em São Januário, mas ao mesmo tempo no coletivo o Vasco jogou bem, venceu por 3-1 os reservas, poderia ter vencido até demais, jogou muito bem no coletivo, e o Sorato fez 2 gols e o Bebeto fez 1 gol, ou seja, a dupla de ataque funcionou, né? E assim o Vasco ia pro tudo ou nada contra o Corinthians, era a última chance do Vasco para tentar se manter vivo na competição, e o Vasco seguiu para esse jogo com Acácio no gol, camisa 1. A defesa voltava a ser a titular tradicional, Luiz Carlos Vinck com a camisa 2 na lateral direita, Marco Aurélio e Quinones como zagueiros, Marco Aurélio com a 6 e Quinones com a 3, e o Mazinho na lateral esquerda com a 4. Entre os volantes, Zé do Carmo com a 5 e o Marco Antônio Boiadeiro com a 8. O Marco Antônio Boiadeiro, que quando foi barrado, ele foi barrado como meia e como ponta, mas quando ele volta à equipe, ele volta como segundo jogador de meio campo, ocupando a vaga do barrado Andrade. Na meia, nós tínhamos o Tita com a 7, jogando de ponta de lança nesse jogo, e o Vasco ia com tudo para o ataque, com 3 jogadores na frente, Bebeto com a 9, Sorato com a 10, que era a camisa do Bismarck, mas o Bismarck estava suspenso, e o Tato com a 11. Esse jogo manteve o Vasco vivo, o Vasco foi a São Paulo, venceu de 1-0, gol de Sorato, e o Vasco embalava para se manter sonhando com o título brasileiro. O jogo, a alegria dos corintianos foi aos poucos diminuindo, e a tristeza teve 2 motivos para chegar. Primeiro foram os próprios erros do time corintiano, que apesar de um aparente domínio não conseguia levar perigo ao gol vascaíno. Ao contrário, foram do Vasco as melhores chances de gol. Essa cabeçada de Bebeto, Ronaldo tirou, mas aos 47 minutos não deu. Luiz Carlos passou por Denis e cruzou para Sorato fazer 1-0. Irritada pelo desconto dado no primeiro tempo, a torcida foi ao desespero com o juiz Gilson Cordeiro no segundo tempo. Principalmente quando ele não marcou esta falta de Acácio em Barbieri, preferindo dar uma vantagem não aproveitada pelo ataque corintiano. Cercado pela imprensa e pela comissão técnica do Corinthians no final do jogo, o juiz se negou a dar explicações. O clima era tão tenso que Gilson Cordeiro só deixou o Morumbi depois que a polícia armou um forte esquema de segurança para protegê-lo da imprensa e principalmente dos torcedores. E agora torcer para o próprio Corinthians ganhar o Palmeiras, para o Vasco ficar no páreo. Olha, as coisas estão caminhando da forma que nós estamos esperando, mas primeiro o Vasco vai tentar fazer seu papel lá em Porto Alegre e o Corinthians aqui ainda luta por uma classificação, então vai ter que fazer o papel deles. Vai ser difícil demais para o Palmeiras e nós esperamos que dê timão, porque dessa vez eu sou timão desde o maternal, meu amigo. E o Vasco sobrevive ao jogo do Corinthians, o Vasco que vinha de diversos tropeços no segundo turno. Dessa vez o Vasco não deixou passar a oportunidade, venceu o Corinthians em São Paulo num jogão, porque o Corinthians também jogava a vida nessa partida, bem como o Vasco, e o Vasco foi lá no Morumbi, venceu o Corinthians 1-0, cruzamento do Luiz Carlos Vinck pro Sorato, né? E o Luiz Carlos Vinck ali começando a dar a volta por cima, ele que passou o campeonato todo muito mais machucado, ou muito mais com mais atuações do que as atuações que se esperava dele, né? Na verdade, ali o Luiz Carlos Vinck é um pouco do que foi o Vasco na campanha, né? O Luiz Carlos Vinck é um jogador estrelado, o Vasco um time de estrelas, se esperava muito do Luiz Carlos Vinck, se esperava muito do Vasco, mas tanto o Luiz Carlos Vinck como o Vasco passaram o campeonato muito mais tropeçando nas próprias pernas do que apresentando aquele futebol que se imaginava. Mas, né,
os adversários não aproveitaram, principalmente o Palmeiras. O Palmeiras teve diversas chances de eliminar o Vasco, né? Não conseguiu, também tropeçou demais no segundo turno, e na hora da decisão o Vasco cresceu, o Luiz Carlos Vinck começou a dar a volta por cima, o Vasco começou a dar a volta por cima, e isso colocou os dois em pé de igualdade para a última rodada. Afinal, no Maracanã, o Palmeiras jogou fora a chance de garantir a vaga na final, perdendo para o Botafogo. O Botafogo que chegava para a última rodada com chances no grupo A, né? E dessa forma Vasco e Palmeiras chegam empatados para a última rodada do campeonato. O Palmeiras ainda teria a vantagem de depender apenas de si, né? O Palmeiras enfrentava um virtual eliminado Corinthians. O Corinthians só teria chance de chegar à final pelo grupo A com uma combinação improvável de resultados, né? Mas ainda assim era um clássico. Claro que o corintiano não queria que o palmeirense chegasse à final do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Vasco tinha um jogo tranquilo, jogava com o Internacional em Porto Alegre, mas um Internacional completamente sem compromissos com a competição, eliminado. Então, o Vasco, para chegar à final do Campeonato Brasileiro, precisava vencer o Internacional no Sul e torcer que o Palmeiras não vencesse o Clássico Paulista contra o Corinthians. Depois da vitória sobre o Corinthians, o Nelsinho garantiu que o Sorato seria mantido na equipe. Lembrando que o Sorato não era o tipo de centroavante que o Nelsinho gostava. O Nelsinho gostava de jogadores com mais mobilidade, que dessem mais opções, né? Mesmo na posição de centroavante, o Sorato era um jogador mais fixo, um homem-gol mais fixo, mas devido ao Sorato estar numa fase positiva, fazendo gols decisivos, o Nelsinho já assegurou que o Sorato jogaria contra o Internacional, mesmo com a volta do Bismarck, que cumpriu suspensão automática, e o escolhido para sair, né, foi o Tita, não por opção do treinador, mas o Tita sofreu uma contratura na perna esquerda no jogo do Corinthians, e isso facilitou a vida do Nelsinho, que não teve que sacar ninguém da equipe para manter o Sorato, né? Durante a semana que antecedeu o jogo do Internacional, o Nelsinho fez aniversário, completou 52 anos de vida. O grupo prometeu a conquista, prometeu o título em homenagem ao treinador, e a expectativa era grande. Vasco com chance de chegar à final do Campeonato Brasileiro, Botafogo com chance de chegar à final do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras também, e o São Paulo. Esses eram os postulantes a chegar na final do Campeonato Brasileiro. E para o jogo do Internacional, o Vasco foi escalado assim: Acácio número 1 no gol, a defesa completamente, aliás, titular, né? Acácio no gol número 1, Luiz Carlos Vinck número 2, Marco Aurélio número 6, Quinones número 3 e Mazinho número 4, né? O meio-campo formado com Zé do Carmo, número 5, Boiadeiro como segundo homem de meio de campo com a número 8, Bismarck com a número 10 e Tato com a número 11. O ataque, Sorato com a 7, Bebeto com a 9. Vasco pronto para ir, para viajar para a final do Campeonato Brasileiro. Vasco vence o Internacional 2-0 no sul do país. Vamos escutar. E agora sim a alteração no time do Vasco. Você conferiu a entrada do William, camisa 15. E já ele que vai participando do jogo aí. Arma o cruzamento, jogou na área. Olha a bola passa de gol. Golaço do Bebeto. A estrela do goleador e do William entrou agora no jogo, armou o cruzamento, Bebeto de 100 pulo. Você vai conferindo aí o cruzamento do William, a bola passa do zagueiro, Bebeto de primeira faz um golaço pro Vasco. Agora sim, agora o Vasco fica na boa. Vasco 1-0, o Vasco vai chegando à final do Campeonato Brasileiro. Vibração da torcida do Vasco aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre. 1 para o Vasco, 0 para o Internacional Brasileiro. E o Botafogo também vai pintando uma final carioca do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Vasco. Olha aí o Bebeto, sozinho ali, tem que fazer a jogada, trabalhou bem. Grande toque para o William. E aí o William se atrapalhou, a sobra de bola ainda do Vasco. Bebeto vai no lance individual para cima do Maurício, bobeou o Maurício. Bebeto toca na saída do Ademir, é gol! Gol! Bebeto outra vez, vibra
a galera do Vasco, é festa pura pro Vasco. Bebeto de novo, agora com muita vontade, com muita garra, você vai conferindo, ele brigou até o fim, até o último instante, acreditando no lance. Bebeto foi na disputa com o zagueiro do Inter e o toquinho por baixo do Ademir Maria. Agora na marca de 25 do segundo tempo, Inter 0, Vasco 2 em Porto Alegre. Era para ser, na verdade, era para ser, tinha que ser, devia estar escrito, porque o Vasco, para chegar a essa final do Campeonato Brasileiro, olha, não foi fácil, foi um segundo turno arrastado, pesado, um clima ruim, né? Muita pressão sobre o time do Vasco, né? Foi criada uma expectativa enorme em torno desse elenco e na hora da decisão isso se transformou numa pressão enorme, os resultados não vinham, eram vários jogos que agora vai e não vinha, terminava empatado. Foi um segundo turno onde o Vasco foi sobrevivendo, né? O Vasco também não perdia, né? O Vasco até não ganhava, mas também não perdia, ficava ali, né? Cada vez via a coisa ficando um pouco mais difícil, a final ficando um pouco mais distante, mas o Vasco vinha se mantendo vivo, né? Imagina para o torcedor que estava no Vasco e Botafogo do Maracanã, com o Botafogo tendo virado o jogo para cima do Vasco, o Vasco estava sendo eliminado ali, e aí chega no final, o Sorato acha aquele gol para manter o Vasco vivo, e o manter o Vasco vivo foi o que aconteceu durante o segundo turno inteiro, né? O Vasco foi se mantendo vivo graças à sua qualidade, graças à sorte e graças também aos tropeços do Palmeiras, que parecia que realmente não queria chegar na final do Campeonato Brasileiro, né? Mesmo nessa última rodada, mesmo o Vasco vencendo com 2 gols de Bebeto, eliminado o Inter, o Palmeiras só dependia dele, né? Tinha um clássico, claro, pela frente, mas só dependia dele para chegar à final e não só perdeu, como ainda perdeu com um gol humilhante, tomou um gol de calcanhar do Cláudio Adão, que já havia jogado anos antes do Vasco, fez um gol humilhante, né, no Palmeiras, e realmente depois disso o Palmeiras não poderia querer chegar à final do Brasileirão, né, e se o Palmeiras não chegou, era a vez do Vasco, era para ser, não tinha jeito, era um time também que, reunindo muitos craques, tinha muita estrela, tinha muita sorte envolvida, e o Vasco, se não fez o campeonato que se esperava, chegou à final, né? E teria aí o desafio de enfrentar o São Paulo, que é uma equipe que, como a gente já disse, fez um terrível primeiro turno, chegou a flertar com o torneio do rebaixamento, mas sobrevivendo, assim como o Vasco sobreviveu ao segundo turno, São Paulo sobreviveu ao primeiro turno. No segundo turno, São Paulo embalou, né? Chegou muito forte para a decisão, e daqui para frente a gente vai repercutir então Vasco e São Paulo na final do Campeonato Brasileiro. Antes, vamos dar uma escutada no gol do Cláudio Adão, porque é graças a esse gol do Cláudio Adão também que o Vasco jogou a final do Campeonato Brasileiro de 1989. Tá certo que hoje pega pela frente a União Soviética, mas de qualquer forma eu acho que o Brasil ganha o jogo. Tomara. Eduardo, Fabinho. Lá vai o Adão, ganhou a frente, invadiu, atenção, vou ver Adão agora de calcanhar, golaço! Golaço de Adão pro Corinthians! De calcanhar, Adão! Artilheiro nato, fantástica jogada! Ele, Adão para o Corinthians! Ó! 1-0, Coimbra. Um gol antológico de Cláudio Adão aqui no Morumbi. Um gol que valeria até uma placa pela beleza como o gol foi feito. 1-0 Corinthians, é o segundo gol de Cláudio Adão neste Campeonato Brasileiro. Gol de belíssima feitura, Luciano. E você vê, Luciano, a jogada onde decorreu no meio de campo com o Eduardo, Fabinho inteligentemente meteu o Adão. Agora realmente o gol maravilhoso, o reflexo do Adão foi uma coisa maravilhosa e merece, hein? Até agora realmente, pelo que apresentou, o Corinthians merecia já o seu gol.
Chegou a hora da decisão, então, Vasco e São Paulo, no dia 16 de dezembro de 1989, era um sábado, às 4 horas da tarde, porque no domingo ia acontecer o segundo turno da eleição para presidente do Brasil, Collor versus Lula, né? O Vasco chega à decisão com melhor campanha do que o São Paulo, 24 a 23 pontos, e isso lhe dá 1 ponto extra na decisão e o direito de escolha da ordem dos mandos de campo. O Vasco escolhe jogar a primeira partida no Morumbi, contrariando a vontade do vice-presidente de futebol Eurico Miranda, que queria o primeiro jogo no Maracanã. Assim, se o Vasco vencesse no Morumbi o primeiro jogo, já conquistaria o campeonato. Se empatasse, mantinha a vantagem do empate para o jogo da volta, que se acontecesse, aconteceria no dia 20 de dezembro no Maracanã. E mesmo que perdesse a partida, bastaria para ele apenas uma vitória simples em casa no jogo da volta, que lhe garantiria o título. A grande mudança tática para a final do Nelsinho foi ter sacado o Tato para a final e colocado o William na equipe. Ele queria preencher mais o meio campo, jogar com 4 homens no meio campo. Isso gerou uma certa revolta no Tato, que chamou o Nelsinho de pipoqueiro, falando que o Nelsinho pipocou, que disse para ele que ele estava sendo sacado da equipe porque ele ia lá pro Morumbi para empatar o jogo, né? Algumas declarações até surpreendentes, por exemplo, o Tita estava sem condições de jogar a partida de ida, e provavelmente se houvesse uma partida no dia 20 no Maracanã, o Tita poderia jogar. E o Tita dá uma declaração que o Vasco não ia ser campeão no Morumbi, que a decisão ia chegar ia ficar para o Maracanã e ele ia fazer parte da conquista, né? No final, mais de 100 ônibus fretados para torcedores do Vasco, sendo que mais de 50 ônibus tiveram as passagens pagas pela diretoria do Vasco, mais 6 aviões fretados também para a torcida do Vasco. Só para você ter uma noção, estava mais ou menos R$1.000 para garantir vaga num desses aviões, já com direito a ingresso, né? Para você ter uma noção, em reais, o valor corrigido para hoje, corrigindo o valor dos cruzados novos de dezembro de 1989 pro real de hoje, né? Uma camisa oficial do Vasco na época custava R$200. O avião, né, a passagem do avião já com direito a ingresso para assistir a final no Morumbi custou aí R$998, então R$1.000, né? A arquibancada do Morumbi custaria em torno de R$27, a numerada superior do Morumbi custaria em torno de R$54, a numerada inferior, né, custaria em torno de R$18 e a geral custaria em torno de R$13. Esses seriam mais ou menos os preços para quem viveu, né, aquela final, né? Vamos rapidinho dar uma olhada nas alterações do time titular, da base do time titular ao longo da campanha. O Vasco começou com Acácio no gol, Luiz Carlos Vinck na lateral direita, Célio na zaga com Marco Aurélio e Mazinho. O meio-campo com Zé do Carmo, Andrade, Boiadeiro e Bismarck, e o ataque com Vivinho e Bebeto. Esse foi a base do time titular do Vasco, ou seja, se tivesse todo mundo saudável, esse seria o time do Vasco da primeira à 6ª rodada. Da 7ª à 11ª, a única alteração foi a saída do Vivinho, que foi barrado, depois lá daquele jogo com o Goiás, que o Vasco até goleou, meteu 4-1 no Goiás, mas no primeiro tempo o Vasco estava perdendo de 1-0, o Vivinho foi muito vaiado, e o Vivinho ali seria barrado, não voltaria a ser titular na campanha e substituído pelo William, né? O William, no período que ele foi titular ali da 7ª rodada até o final do primeiro turno, não guardou posição, ele ia se movimentando dentro do time conforme os desfalques da equipe, né? Virando para o segundo turno, então, durante todo o primeiro turno, né, nas 11 rodadas do primeiro turno, o time tinha uma base certinha, a única alteração foi a saída do Vivinho para a entrada do William. Virando para o segundo turno, né, de cara o Vasco estreou 2 atletas, o Quinones e o Tita. E com isso, o William, que tinha ganho a vaga do Vivinho, volta a ser reserva para a entrada do Tita no meio-campo. E o Quinones ganha a vaga do Célio. O Célio, então, ele é o titular da zaga em todo o primeiro turno.
mas a partir do segundo turno o Quinones chega e toma conta da posição, né? Depois o Vasco entra em crise, né? A partir ali da 13ª rodada, e barra, o Nelsinho barra 3 titulares, né? Barra o Luiz Carlos Vinck, o Andrade e o Boiadeiro. E com isso, a escalação base do Vasco ganha o Mazinho trocando de lateral, passando de lateral esquerdo para lateral direito. O Cássio passa a ser o lateral esquerdo. O França ganha a posição do Andrade e o Tato ganha a posição do Boiadeiro. E já na reta final, né, o primeiro titular a recuperar a posição foi o Boiadeiro, né, para a saída do França, né? Então o Boiadeiro ele é barrado como ponta, como meia, e quando volta a equipe como titular é para o segundo homem de meio campo, né? Aquela posição que o Andrade lá atrás tinha perdido para o França. Então o Andrade perde a posição de segundo homem de meio campo para o França, e depois o França perde essa posição para o Boiadeiro. Então o Boiadeiro reconquista a titularidade, mas jogando numa posição diferente. E já nas últimas rodadas, ali pela 17ª rodada, o Luiz Carlos Vinck volta a ser titular. Então o Mazinho volta a ser lateral esquerdo, o Luiz Carlos Vinck volta a ser lateral direito, né? Então dos 3 jogadores, das 3 estrelas barradas durante a campanha pelo Nelsinho Rosa, 2 acabam recuperando a posição, né? O Luiz Carlos Vinck e o Boiadeiro. O único que termina a campanha na reserva é o Andrade, que foi o jogador talvez mais problemático do elenco durante toda a campanha. E nesse momento aí o Tato estava com uma vaga na equipe. Para a final ele acaba perdendo a posição para o William, né? O William, que no momento que se tornou titular, ele entrou justamente para ser uma alternativa mais de deixar o Vasco mais ofensivo, né? Por ironia do destino, ele entra, né? Ele ganha a vaga no time para a final, para deixar o time mais defensivo, né? Lembrando que lá na primeira rodada, né, o Tato ele ganha a posição, ele barra o Sorato, né, na primeira rodada, justamente por dar uma opção mais defensiva para a equipe, né? Lá na primeira rodada. E na última rodada, para a última rodada do campeonato, para a final, ele perde a posição justamente porque o Nelsinho também queria um jogador que lhe desse uma recomposição melhor do meio campo, né? Essas ironias, né? O Tato barra o Sorato no início porque ele ajudava mais na marcação, e na última rodada ele não ajuda tanto quanto o William, perde a posição para a final para o São Paulo. Então o Vasco vai escalado para o Morumbi com Acácio número 1, um time que entraria para a história, né? Acácio número 1, Luiz Carlos Vinck número 2, Marco Aurélio número 6, Quinones número 3 e Mazinho número 4. No meio campo, Zé do Carmo com a 5, Boiadeiro com a 8, Bismarck com a 10 e William com a 11. O ataque, Bebeto número 9, Sorato número 7, é o time do técnico Nelsinho Rosa. Para a glória, né? Vasco 1, São Paulo 0, gol aos 5 minutos do segundo tempo, gol de Sorato em cruzamento do Luiz Carlos Vinck, que teve tantos problemas durante a campanha, mas entraria para a história com um cruzamento simplesmente impecável para a cabeça do Sorato, o cruzamento que se tornou a jogada mais famosa da sua carreira. Ainda Mazinho, um cheguinho no comando, até Bismarck virando na minha direita para Boiadeiro. É agora, procurou, abriu na ponta direita para Luiz Carlos. Procurou, cruzou pelo alto, tentou Bebeto. Cabeçada, entrou! Gol! Do Vasco da Gama! Sorato! Livrinho no cruzamento de Luiz Carlos. Bebeto não deu em bola. Sorato de cabeça botou no fundo do barbante. Sorato, camisa 7, aos 5 do segundo tempo. Machão da Gama 1, São Paulo 0. Valeu! Abrindo o jogo de primeira, vai para Sorato, daí para Bebeto, para Bismarck, metendo na ponta, correndo, chegando bem colocado ali o Sorato, tenta a finta, soltando atrás para o Mazinho. Mazinho encostou no time do Vasco, tenta abertura de jogo pela meia, recebeu o Bismarck engrenou, Boiadeiro vai pretender bater, não, soltou lá para Luiz Carlos e engrenou, tentando, cruzando, de cabeça, Sorato, é gol!
Paulo, Sorato, 1 para o Vasco, 0 para o São Paulo. Cícero. E a torcida do Vasco já começa a comemorar, pode ser o gol do título. Luiz Carlos Vinck desceu pela direita, cruzamento perfeito, a bola passou por toda a extensão da pequena área, e no segundo pau vinha... Aproxima-se Mazinho, Sorato ficou na esquerda lá no comando, o Bebeto pediu Bismarck, veja quem vai para a direita, é Boiadeiro. Ao lateral direito, Luiz Carlos cruzou, olha a chance, o gol! Sorato para o Vasco da Gama, logo a 5 minutos do segundo tempo no Morumbi. Talvez o Vasco com esse gol conquiste o título brasileiro. Vasco da Gama à frente aqui no Maracanã. Sorato, numa descida que começou do lado esquerdo, a bola foi virando, ó. Chegou aí na direita, Luiz Carlos cruzou. E o Sorato mergulhou no canto direito com a cabeça. É o terceiro gol do Sorato nesse Campeonato Brasileiro. Todos gols decisivos e marcados em jogos importantíssimos para o Vasco da Gama. Ele que substitui ao Tita. Foi do mesmo jeito, Luciano, quase da mesma maneira do gol que o Vasco fez contra o Corinthians, exatamente o Sorato. Cruzamento perfeito de Luiz Carlos e complementação do jogador Sorato. Tá, então, Vasco 1, São Paulo 0, gol do Sorato no Morumbi. Mas o nosso objetivo é que você, ao longo desses 4 episódios, tenha ido um pouco além do gol do Sorato, um pouco além do cruzamento do Luiz Carlos Vinck e um pouco além do Bebeto nessa grande conquista do Vasco. A nossa ideia justamente foi esmiuçar um pouco essa conquista para que você possa ter se emocionado, relembrando coisas que ficaram para trás ou mesmo aprendendo coisas novas sobre essa grande conquista vascaína, né? O bicampeonato brasileiro. O meu nome é Dário Lourenço, autor do livro do 1 a 11. Eu agradeço muito a companhia de vocês durante esses 4 episódios e um grande abraço. 0-0, vem bola na área, por baixo, cortou Marco Aurélio meio esquisito. William, daí para Bebeto. Ricardo marca, ele tenta lá na frente o lançamento para Sorato, partiu na boa. Não quis insistir na velocidade, puxou mais atrás, Mazinho. Vai chegar no toque de bola, que é a sua característica, o time do Vasco. Bismarck, daí para Boiadeiro. Luiz Carlos parte livre na direita. Lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance! Gol do Vasco! Sorato mete a cabeça! Ela passa por Bebeto, eu sentia o momento e dizia: Luiz Carlos parte livre na esquerda. O cruzamento no segundo pau, veja no replay. Passou do Bebeto, o jogador do Vasco meteu a cabeça, partiu pro abraço. 1-0 Vasco na frente. Tudo começou aí. Boiadeiro, Luiz Carlos, chegou, Vasco, meteu a cabeça nela o Sorato. Não deu pro Gilmar. Aos 5 minutos e 30, abre frente o time do Vasco. Arranca em busca do título de 89.